O tema será Direito Penal em Tempos de Lava Jato. Para fazer parte do painel, convidamos o Dr. João Olímpio de Mendonça, advogado criminalista e presidente da Comissão Especial de Segurança Pública da OAB Pernambuco. Dr. Carlos Barros, advogado criminalista e presidente da UNACRIM. Dr. Milton Santana, juiz de direito da comarca de Feira Nova e professor de Direito Penal da FACJU. Com a palavra, a doutora Tassiana, a partir de agora, para presidir os trabalhos. Oi, eu vou só quebrar o protocolo um pouquinho, que eu cometi uma gafe horrorosa. Eu tenho que registrar a presença aqui da nossa diretoria, doutor Marcelo, secretário-geral, e doutor Caio Tesoureiro, o homem do dinheiro, né? Não sei, mas é. O nosso tema é muito moderno hoje em dia, está muito na mídia, né, doutor? Então, a gente vai convidar o doutor João Olímpio para começar aqui a falar sobre essa questão aqui do direito penal em tempo de Lava Jato. Professor conhecido, muita gente aqui já foi aluno do doutor João Olímpio, inclusive o senhor, né? Eita. Qual a palavra? Eu vou pedir permissão também para falar dali, porque eu tenho um condicionamento também, eu só sei falar em pé. É um toque que eu tenho. Bom, boa noite a todos. Eu quero inicialmente saudar os dirigentes aqui da autarquia, não é, dos professores, os coordenadores, todos por intermédio do seu presidente, o doutor Luiz Carlos. Doutora Tassiana Magalhães, presidente da seccional, da subsecção da OAB aqui de Limoeiro, meu colega advogado, doutor Carlos Barros, presidente da União dos Advogados Criminais do Estado de Pernambuco e um dos grandes advogados criminais da nova geração. Prazer enorme estar aqui com a sua pessoa. Dr. Milton Santana, juiz de direito da comarca de Feira Nova e professor desta faculdade com uma popularidade incrível. Olha aí. Olhe, o professor, aí eu vou abrir um parêntese, ensinar é uma coisa tão sublime, tão nobre, agora só é para quem tem vocação, para quem tem entrega, porque financeiramente não existe, em instituição de ensino nenhum. Mas eu posso dizer a vocês, com experiência própria, que a maior recompensa que tem um professor é o reconhecimento
por parte dos seus alunos. E é o que eu vejo aqui hoje com relação ao doutor Milton Santana. Bom, eu quero também agradecer aqui ao convite, na verdade, uma convocação, ou melhor dizendo, uma intimação do meu amigo Dr. Carlos Neves, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, que tem levado a escola a todos os quadrantes do estado de Pernambuco, fazendo realmente um trabalho excepcional de qualificação dos nossos colegas advogados. Então, parabéns, Carlos, sua equipe, Baltazar, Diana e tantas outras figuras ilustres que têm colaborado para esse sucesso estrondoso que tem feito a Escola Superior da Magistratura, a Escola Superior da Advocacia. É que eu ensinei durante muitos anos na Escola Superior da Magistratura e fiquei condicionado, né? Bom, meu prezado amigo, o doutor Gustavo Ramiro, que atualmente eleva o nome de Pernambuco junto ao Conselho Federal da OAB. O Gustavo Ramiro tem feito um trabalho excepcional lá no Conselho Federal e, sem sombra de dúvida, ele representa a todos nós, advogados de Pernambuco. Parabéns, meu prezado Gustavo. Bom, então, só nessas saudações eu já estou tomando lá um bocado de tempo, não é? Registrar a presença aqui dos magistrados, doutor Henrico Duarte, meu prezado amigo, doutor... desculpem qualquer omissão, porque às vezes dá um branco. Fernando Menezes, deve estar aí na plateia, e outros. Bom, o tema é direito penal em tempos de Lava Jato. Não é? Para a maioria de vocês aqui que estão cursando, acredito eu, o curso de Direito, é um tema interessantíssimo. Primeiro porque direito penal, a princípio, já é um tema que chama a atenção de todo e qualquer estudante de direito. É aquela coisa que a gente vê assim, à primeira vista, mas que depois, mais para frente, por conta das circunstâncias da própria vida, cada um toma o seu caminho, cada um toma o seu rumo. Mas, num primeiro momento, é aquilo que mais atrai o estudante que está cursando direito, cheio de ideais, para ver depois, amanhã, na vida prática, que as coisas não são bem como se diz nos bancos da faculdade. Eu digo sempre o seguinte: o estudante ele sofre dois grandes, o que eu chamo de choque térmico. O primeiro é quando ele entra na faculdade, porque ele pensa que é um negócio excepcional e não sei o quê, do outro mundo, e vai ver que não é bem aquilo. E depois, quando sai da faculdade, para a vida prática, porque a gente vai ver que os ensinamentos teóricos que nós tivemos, as aulas do professor Milton e de outros e outros professores, professor Henrico e outros, na prática, as coisas também ficam bastante distantes.
Até mesmo porque, e aí a coisa fica um pouco mais delicada, todos nós sabemos, e vocês também já sabem, claro, que direito não é uma ciência exata. Não existe em direito verdades absolutas. Não existe. O direito é uma ciência do entendimento. Entendimento. É a ciência de interpretação de leis. O juiz, doutor Henrico, diz que entende assim. O colega vai dizer que entende diferente. E isso vai do juiz de primeiro grau ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que, como vocês veem, todo o Brasil vê, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, muitas e muitas vezes tem decidido algumas causas de grande repercussão por 6-5. 6-5. 6 ministros dizendo que é constitucional, cada um com um voto de 1 hora, e 5 ministros, também cada um com um voto de 1 hora ou mais, para dizer que aquilo é inconstitucional. Aí você diz, puxa, e onde é que está a verdade? Está com os 6 ou está com os 5? E, de repente, aí sai um e entra outro, e aí aquilo que era constitucional passa a ser inconstitucional, e vice-versa. É com esse material que vocês começaram a lidar, e é com essa realidade que vocês vão ter que conviver daqui para frente. Quem quiser ser operador do direito, seja como advogado, seja como magistrado, seja como membro do Ministério Público, seja como membro de Polícia Judiciária, que são as atividades mais diretamente ligadas à profissão. Bom, mas voltando ao tema do direito penal e da Lava Jato. Bom, o direito penal, todo mundo sabe que é aquela parte do direito que se dedica, não é, que se propõe, em tese, a tipificar as condutas tidas como criminosas e a puni-las por intermédio de uma outra legislação, que é a Lei Processual Penal, porque o direito penal não é autoaplicável. Então, o direito penal se propõe exatamente a tipificar, repito, e a punir os crimes. Temos a parte especial, aliás, a parte geral e a parte especial. E o que tem chamado a atenção, principalmente de 2014 para cá, é essa questão da chamada Operação Lava Jato, que vem sendo desenvolvida, tendo como suporte maior a Lei 12.850/2013, que disciplinou o procedimento de investigação, da ação penal, quando se trata das chamadas organizações criminosas. A Lava Jato, ela desnudou uma realidade que ninguém pense que é de ontem. Porque o que ocorre, o que nós estamos vendo no Brasil atualmente, acompanhando no Brasil atualmente, há quem diga que teve a sua origem, infelizmente, desde o nosso descobrimento. Há quem diga isso, através de pequenas condutas, mas a verdade é que, com a Operação Lava Jato, veio à tona uma realidade extremamente cruel da corrupção no Brasil,
que nós jamais poderíamos imaginar pelos valores envolvidos, pelos valores. Eu via, e vocês também certamente, falar em corrupção de 100 mil, 50 mil, e por aí sai. Aí, de repente, aparece não sei quantos milhões, 500 milhões, 1 bilhão. Funcionário lá de empresa estatal, de 4º, 5º escalão, devolvendo 50, 60 milhões de reais, devolvendo. Dinheiro desviado aí para contas no exterior. Coisas assim que parecem ser conto de fada. Aí eu digo, meu Deus, o nosso país é um país muito, mas muito rico. Porque com tudo isso, mesmo aos trancos e barrancos, ainda continua de pé. Ainda continua sobrevivendo. Então, a Lava Jato, ela trouxe à tona e quebrou um estereótipo social, e isso também é muito importante, porque no Brasil se dizia aos 4 cantos que rico não ia para a cadeia. Eu acho que isso foi uma coisa altamente pedagógica. Até mesmo porque hoje, o pobre miserável que está na cadeia, ele, não diga que ele esteja satisfeito, mas ele se sente também um pouco reconfortado ao saber que um bilionário, dono da construtora maior do Brasil e da América Latina, também está preso lá há mais de 1 ano. Que doutor fulano de tal, que era o ministro mais poderoso da República, também está preso, e por aí sai. Então, eu diria que a Lava Jato, ela foi e continua sendo importante pelo que ela trouxe à tona, pelo que ela revelou para nós outros brasileiros. O absurdo, a forma como são desviados os nossos recursos, quando nós estamos, por exemplo, preocupados no dia a dia contra o assalto na beira da rua, na esquina, que é perigoso porque pode tirar a sua vida, a minha vida, mas que é infinitamente menos danoso do ponto de vista social de que quem desvia milhões de reais, porque aquilo faz com que falte amanhã o mínimo nos hospitais públicos, faz com que falte estrutura nas escolas públicas, enfim, o efeito social é muito mais danoso do que o criminoso de pequena monta que nos assusta no dia a dia. Bom, até agora eu só falei de coisa boa da Lava Jato, mas aí vem o outro lado da história. A Lava Jato diante do direito. Eu sou advogado, doutor Milton é juiz, doutor Carlos é advogado, aqui tem advogados, juízes, etc. e tal. Eu diria que a Lava Jato, apesar de socialmente ter sido uma coisa boa para o Brasil, mas, por outro lado, ela merece algumas não, muitos questionamentos no que diz respeito ao procedimento, à aplicação das normas por parte dos tribunais, por parte dos eminentes magistrados que têm estado à frente dos processos, porque o custo disso tem sido o atropelamento de direitos individuais que foram conseguidos com muita luta, com muito sacrifício do brasileiro. Então, hoje em dia,
hoje em dia, em nome da Operação Lava Jato, que conta, diga-se de passagem, com o apoio da esmagadora da maioria da sociedade, porque o povo aplaude quando vê doutor fulano, empresário, na cadeia, que estava efetivamente roubando a todos nós, o povo aplaude, e com razão, mas a sociedade não acompanha de perto, a não ser aqueles que são da área jurídica, o que ocorre nos processos, o atropelamento de direitos, as delações premiadas, colaboração premiada, a maioria delas feitas quando o cidadão está preso, torturado, não fisicamente, mas com toda certeza moralmente. Não se vê, por exemplo, que a prisão preventiva hoje, teoricamente, ela é a exceção, mas na prática ela passou a ser a regra. Qualquer juiz, qualquer magistrado hoje, qualquer tribunal, principalmente na Operação Lava Jato, a primeira coisa que se faz é decretar uma prisão provisória, seja ela temporária e depois transformada em prisão preventiva. Quando a maioria não sabe, por exemplo, que a prisão preventiva, que a prisão provisória, ela não tem nada a ver com a possível culpa da pessoa acusada. A prisão processual, ela só se faz necessária quando o acusado oferece algum risco efetivo para a ordem pública, quando ele comprovadamente está ameaçando, de uma forma ou de outra, a instrução do processo, ou quando há fundado receio de que ele está se preparando para fugir. Fora disso, a prisão temporária, aliás, a prisão preventiva, que é uma das formas de prisão provisória, ela é manifestamente ilegal, segundo o entendimento aí da doutrina, os maiores doutrinadores do Brasil sustenta o entendimento que sempre foi mantido e que sofreu uma modificação profunda exatamente a partir de 2014, quando foi deflagrada a chamada Operação Lava Jato. Então, tem os seus percalços, principalmente nessa parte processual, na aplicação do direito penal. Na maioria dos processos, as acusações são de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E isso vem sendo acompanhado no dia a dia por todo o povo brasileiro. Mas eu estou um pouco preocupado porque já me fizeram uma advertência aqui, delicadamente, e outra mais delicada ainda, dizendo que eu tenho 1 minuto. E eu talvez tenha programado mal a minha fala, porque realmente eu vou deixar de falar uma série de coisas, porque vou ter que parar, porque eu sou obediente e a presidente já me disse que eu tenho 1 minuto, e 1 minuto só dá para eu mandar um abraço aqui para vocês todos. Muito obrigado. Doutor João, é uma satisfação ouvir sua voz, mas a gente tem tempo realmente para ser respeitado. A gente vai também convidar agora o doutor Carlos Barros, que é advogado criminalista e presidente também da UNACRIM. Nós vamos, doutor João Olímpio, mais contemporâneo, e agora vamos ouvir o mais jovem advogado criminalista. Obrigado. Boa noite a cada um e a todos. Quero iniciar saudando a doutora Tarciana Magalhães, presidente desta
subseccional importante do nosso estado, de Pernambuco, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Estive aqui em Limoeiro conversando com os colegas recentemente, né, ainda neste ano, falando um pouco de processo penal, pelo que agradeço mais uma vez a oportunidade, doutora Tassiana. Saúdo também o doutor João Olímpio, meu querido colega e mais ainda mestre João Olímpio, com quem a gente sempre aprende, e fico feliz de dividir essa bancada com o senhor, doutor João Olímpio. Quero também saudar o doutor Milton Santana, né, e agradecer a ele pelo fato de que eu aproveitei também um pouco daquelas palmas efusivas que foram lançadas para ele, porque quando chamaram ele, eu ainda estava subindo a escada e as minhas palmas bastante acanhadas, né, aumentaram de uma forma significativa, pelo que eu agradeço bastante, doutor Milton. E registro, claro, que o doutor Milton vai falar por último, porque o show principal sempre vem por último, né? Mas, enfim, quero também saudar o doutor Carlos Neves, presidente da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, e agradecer também pela oportunidade de estar aqui, e parabenizá-lo pela iniciativa de trazer ao interior de Pernambuco, as subseccionais, esses seminários, né, de atualização, como ele bem ressaltou, já está no 10º, tive a oportunidade de participar de alguns, pelo que também agradeço ao doutor Carlos Neves, e saudar o doutor Luiz Carlos Barros, que é quase que um xará, só não é igual porque eu não tenho Luiz. Doutor Luiz Carlos, parabéns pela iniciativa também, em conjunto com a subseccional de Limoeiro e com a Escola Superior de Advocacia. Pois bem, meus caros, e saúde em especial os alunos aqui, né, da FACAL, e registro que é uma satisfação estar aqui conversando com os senhores. O tema Lava Jato, né, direito penal em tema de Lava Jato, é um tema bastante rico atualmente, dada a quantidade de fatos, né, e factoides, enfim, que nós, enquanto cidadãos, estamos vivenciando nos últimos anos em razão, sobretudo, da famigerada Operação Lava Jato. Nos últimos anos, mais precisamente, como disse o doutor João Olímpio, de 2014 para cá, o que nós mais escutamos nos noticiários, no tocante à justiça criminal brasileira, são notícias atinentes à Lava Jato. A Lava Jato afasta deputado, afasta senador, coloca, obviamente e devidamente, na prisão e condena alguns políticos importantes e empresários. E eu ia fazer uma observação que o doutor João Olímpio fez muito bem, pelo que eu não vou me estender. É inegável que a Operação Lava Jato tem uma grande contribuição, né, vem emprestado uma grande contribuição para a sociedade brasileira, porque vem escancarando algo que nós sabíamos que existia, que era a corrupção sistêmica, mas vem escancarando o quão aprofundada é a corrupção. Isso é indiscutível. O exemplo dado pelo doutor João Olímpio da devolução de apenas um agente público, né, de milhões de reais, se eu não estiver equivocado, o Nestor Severo, de uma só vez, se eu não estiver equivocado, devolveu 250 milhões de dólares, né, e certamente guardou alguma coisa para si, né? Então, é inegável a importância da Operação Lava Jato. Ocorre que, a despeito da sua importância, não podemos também deixar de observar o mal que, em razão dela, pode ser causado no âmbito da justiça criminal brasileira, mal esse que, no final das contas, vai recair sobre nós enquanto cidadãos. Sobretudo, sobre aqueles jurisdicionados, menos abastados financeiramente, têm menos oportunidades de vida, que têm menos condição de ter um bom advogado para atuar em seu favor. E muitas vezes, quando se fala em Lava Jato, ou mesmo em restrição de garantias fundamentais, simplesmente só se lembra aquela vulgarizada figura do criminoso colarinho branco. Não, isso é importante porque nunca se puniu tanto empresário, nunca se puniu tanto poderoso. Só que, às vezes, a forma como se faz com que isso ocorra, atropelando as garantias individuais dos cidadãos,
o devido processo legal, faz com que se crie um modelo de justiça criminal que, no final das contas, repito, vai se reverter em prejuízo da grande maioria dos cidadãos que, como se sabe, não são poderosos, nem grandes empresários, nem figuras fortes do âmbito político. Meus caros, eu quero ressaltar que a Lava Jato, na minha opinião, não é algo que simplesmente aconteceu em 2014 e veio com toda essa força, como eu posso dizer, conseguindo efetivamente trazer praticamente um modelo de atuação jurisdicional no âmbito da justiça criminal, com todos esses malefícios que eu pretendo pontuar de forma objetiva aqui, né? Ela não simplesmente apareceu do nada, se instalou e criou esse ambiente. Não. Me parece que um movimento de repressão penal e até de criminalização, em alguns momentos, da advocacia, vinha ocorrendo já há algum tempo. Eu me lembro que em 2004, salvo engano, quando começou-se a se estruturar a Polícia Federal, ainda na gestão do Ministério da Justiça do ministro Márcio Tomás Bastos, eu me lembro que, semana sim, semana não, nós ouvíamos a notícia de buscas e apreensões em escritórios de advocacia. Isso era o que a gente mais ouvia. Simplesmente pelo cidadão ser advogado de uma determinada figura, se expedir um mandado de busca e apreensão, invadir o escritório de advocacia e se obter aquela prova completamente à margem do que estabelece a nossa legislação, do que garante a Constituição Federal, enfim. Isso não existia Lava Jato. Mais adiante, só a título de exemplo, observamos aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal, entendimento esse, mercê do voto do ministro Marco Aurélio, que depois declarou ter se arrependido, no sentido de restringir o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. E aí uma franca jurisprudência defensiva, a fim de evitar o acesso, né, do jurisdicionado à Suprema Corte através do habeas corpus. Ou seja, antigamente você impetrava um habeas corpus, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo, o habeas corpus era denegado, você impetrava um outro habeas corpus para o STJ, fosse denegado, um habeas corpus para o STF. Não, agora o entendimento é de que, para se impetrar um habeas corpus, ele não vai ser conhecido, haja vista que o recurso cabível, melhor dizendo, é o recurso ordinário constitucional, o qual não atende à celeridade exigida num caso de coação ilegal da liberdade do cidadão, que exige uma tramitação muito mais burocrática, e isso em prejuízo de quem? Da liberdade, não é do colarinho branco, não. É daquele cidadão de pés no chão, né? Aquele cidadão que, de repente, é pego com um cigarro de maconha e enquadram ele como traficante. É aquele cidadão que é o filho da sua vizinha ou da moça que trabalha na sua casa e que ela vem humildemente: doutor, me ajude, meu filho foi preso porque estava com cigarro de maconha e ele está enquadrado como traficante. Não prejudica o criminoso do colarinho branco, não. Isso não existia Lava Jato. Mais adiante, salvo engano, em 2012, a Lei de Lavagem de Capitais trouxe um ponto onde se pretendeu, claro que isso não passou, mas se pretendeu que o advogado, na conversa com seu constituinte, ele, tomando conhecimento de alguma operação financeira suspeita, ele deveria comunicar aos órgãos de fiscalização acerca daquela movimentação financeira suspeita do seu próprio constituinte. Quer dizer, e se ele não fizesse, ainda poderia ter uma responsabilização. O cidadão procura o advogado, confia a ele a sua defesa, abre as informações para que a sua defesa seja realizada, e o advogado, tomando conhecimento disso, vai violar o sigilo e informar os órgãos. Cadê o sigilo, né, essencial à relação cliente-advogado? Isso, no final das contas, prejudicaria o direito de defesa do cidadão. E, repito, isso não existia Lava Jato. Então, vocês percebam que já há muito tempo há um movimento de mitigação de garantias constitucionais. Eu estou falando aqui, poderia dar outros exemplos já há algum tempo.
antes mesmo de Lava Jato. Então, eu entendo que a Lava Jato é um momento, é o ápice desse movimento de repressão penal que, ao longo dos anos, vem tentando, a todo custo, ser implantado na justiça criminal brasileira. Repito, não há que se falar, por evidente, de um momento do ponto de vista de corrupção, das questões políticas, enfim, que a gente pode dizer que não há criminalidade, tanto do ponto de vista do colarinho branco, quanto do ponto de vista, né, da criminalidade clássica. Claro que existe uma forte percepção dessa criminalidade arraigada no âmbito do nosso país. Mas não se pode combater corrupção e não se pode combater criminalidade subvertendo as garantias constitucionais dos cidadãos, que foram conquistadas a muito custo. De modo que, sob essa perspectiva que vai ser minha fala, é inegável os benefícios para a nossa sociedade da Lava Jato, mas não podemos fechar os olhos para o quão prejudicial ela também pode ser para a justiça criminal brasileira. E aí, eu quero trazer agora, já que tem o Lava Jato como o ponto central desse nosso painel, eu quero trazer que tem algo errado quando nós observamos que uma operação policial, que foi denominada Lava Jato, né? Uma operação, porque tudo começa o quê? Como uma operação policial, né? Uma operação policial, investigativa, a cargo da Polícia Federal, tem como figura central, tem como estrela principal, um juiz. O juiz que tem a função de julgar, que tem o dever de ser imparcial. Como uma operação policial, que obviamente posteriormente vira ação penal, mas já desde quando era operação policial, tem como figura central um juiz. Tem algo errado. Tem algo errado. Um juiz que emite notas oficiais. Notas oficiais que não têm sequer correlação direta com aquela operação, mas sim com atividades do Congresso. E emite uma nota, eu não me recordo exatamente qual foi o tema, mas eu me lembro de uma nota, se eu procurar aqui, eu fiz alguma postagem nas redes sociais, mas eu dei o print e coloquei, uma nota do juiz com um timbre da Justiça Federal para tratar de um tema que não tem nada a ver com aquele processo, mas sim para tentar influenciar o Poder Legislativo, mais ainda através da pressão popular, a não aprovar uma determinada questão. Então, há um franco desvirtuamento da atividade judicante. Isso é indiscutível. E isso, inclusive, estimula a se criar um modelo pelo Brasil. Porque esse tipo de situação, infelizmente, é aplaudida pela população que, a grande maioria dela, sequer abriu a Constituição uma vez na vida, sequer leu um dispositivo da Constituição Federal. E o pior de tudo, o que me deixa mais triste, é que, infelizmente, tem colegas que são da área jurídica que não honram os 5 anos, no mínimo, que tiveram que passar no curso de Direito e aplaudem medidas como essa. Mas não para aí não, meus caros. Ontem eu estava palestrando, dividindo aí um painel com alguns colegas, evento esse, inclusive, também capitaneado por Carlos Neves, em parceria com o desembargador eleitoral Delmiro Campos. Em determinado momento, um integrante do Ministério Público Federal, de forma muito cortês e bem posta, disse que não há, nenhum movimento de repressão penal. Não há nenhum movimento de repressão penal e que isso aí é uma falácia, etc. E eu, evidentemente, em razão da oportunidade de permitir, não pude deixar de fazer o contraponto. E, para fazer o contraponto, eu trouxe, falando em ponto, um ponto daquelas famigeradas 10 medidas contra a corrupção que foi elaborada, inclusive, pelo Ministério Público Federal. Então, o contraponto foi com base no próprio projeto de lei elaborado pelo Ministério Público Federal, do qual aquele palestrante faz parte.
E o ponto qual é? E aí vocês observem, um projeto de lei que estabelece em um dos pontos o quê? Que fica permitida a produção e a utilização de prova ilícita contra o réu, veja, a utilização de prova ilícita contra o réu, se ele apresentar um álibi, se ele apresentar uma prova da sua inocência. Meus caros, quem achar que eu estiver exagerando nessa colocação, ou que eu estiver faltando com a verdade, peço a gentileza de entrar efetivamente no projeto de lei das 10 medidas e conferir lá se não existe um dispositivo de lei, um dispositivo do projeto que diz que o Ministério Público fica autorizado a utilizar prova ilícita contra o réu se o réu apresentar um álibi, com esses termos. A partir desse ponto, eu já percebo que eu não preciso mais ler o resto do projeto. Porque é um projeto que permite o Ministério Público utilizar uma prova ilícita contra o réu, se ele trouxer, uma prova que comprove a sua inocência, já por si só mostra um franco movimento de repressão penal. Como é que o Estado pode ser legitimado a produzir prova ilícita e utilizar prova ilícita contra um cidadão, se esse cidadão comprovar por meio de uma prova a sua inocência? Então, como não falar em um movimento de repressão penal? Eu paro de ler por aí. Claro que eu não parei de ler por aí esse projeto. Claro que observei que há também absurdos como uma verdadeira aniquilação do sistema de nulidade no processo penal. Claro que eu observei também que nesse projeto há um aniquilamento do instituto do habeas corpus. Basta ler esse projeto. Mas quem quiser conferir só essa parte, eu, por favor, peço que entrem no site e procurem o projeto. Mas calma, procurem o projeto de lei e não aquele folderzinho com 10 pontinhos, mais do que resumidos, que é projeto, na verdade, de um mero trabalho de marketing, porque quem assinou aquelas medidas não leu uma linha do projeto. Quem assinou, para o doutor João Olímpio foram 5 minutos, para mim foram só 3. Está registrado aqui. Estou brincando. O prestígio e a moral do doutor João Olímpio eu não discuto, eu só estou brincando por evidente. Mas, enfim, leiam o projeto, não aqueles 10 tópicos, que foi que nem esses tópicos aqui que eu fiz, para não perder a ordem da minha fala. Bom, seguindo adiante, nós podemos observar que há, não de forma expressa, mas de forma velada, a despeito de, em determinado momento, ter se revelado o que eu vou falar agora, que é a utilização da prisão preventiva, que, como disse o doutor João Olímpio, não tem um caráter punitivo, mas sim instrumental, mas sim cautelar, para proteger a persecução crimes, mas utilizar a prisão preventiva para fazer com que o cidadão delate. É uma forma moderna de tortura, uma prisão preventiva com o propósito de se obter uma delação premiada. E eu estou dizendo isso porque, em um determinado parecer dado pelo Ministério Público Federal, num habeas corpus impetrado perante o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quem quiser eu dou o número, é só me dar um e-mail que eu mando, inclusive, o parecer. Um procurador da República deixa expresso lá que aquela prisão preventiva ela é essencial, inclusive, para viabilizar, né, a prestação de informações acerca daquela investigação por parte do investigado que estava preso. Ou seja, para que ele, preso, se sinta, né, motivado a falar. Isso está expresso no parecer. Isso é um franco desvirtuamento, né, da prisão preventiva. É uma forma moderna de torturar. E aí a gente pode seguir adiante. Conduções coercitivas em franco descompasso com o que estabelece o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não prevê condição coercitiva para o investigado que não queira
prestar depoimento. E mais, ainda que o investigado seja conduzido coercitivo, ele sequer tem a obrigação de falar ante a garantia ao silêncio. Como conduzir coercitivamente um cidadão que sequer foi intimado, de logo, portanto, se compreende que ele não se negou a comparecer, porque se ele não foi intimado, ele não se negou a comparecer. E ainda mais, ainda que ele tenha sido intimado e não compareça, do que adianta conduzi-lo coercitivamente, quando a lei não prevê isso, se ele tem o direito a ficar em silêncio? Então, isso é um franco desvirtuamento. E, por fim, meus caros, eu quero só pontuar essa decisão no HC 126.292, de 2016, de fevereiro de 2016, onde se aniquilou, por completo, a presunção de inocência. A presunção de inocência, ressaltando, meus caros, para tentar respeitar, e só tentar o tempo que me foi dado, né, remanescente, 3 minutos, como, depois de 2009 para cá, 2010 para cá, 6 anos, porque foi em 2016, como depois de 6 anos, se dizer que o cidadão não pode recorrer em liberdade, se essa decisão de 2010, que efetivamente marcou o entendimento do STF no sentido que o cidadão pode sim recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, em conformidade com a Constituição Federal de 88, entendimento esse de 2010 que foi maturado durante 22 anos e, de repente, ao apagar das luzes, com a mera mudança de composição, olvidando, inclusive, a própria mudança legislativa, que, na esteira da decisão do STF em 2010, revogou o artigo 594 do Código de Processo Penal, que estabelecia a prisão obrigatória para apelar, que alterou o próprio artigo 283, estabelecendo que ninguém pode ser preso antes de trânsito em julgado da sentença condenatória, né, respeitando a presunção de inocência, salvo em prisão preventiva. E, do nada, olvidando a literalidade da lei, olvidando o que estabelece a própria lei de execução penal, salvo engano, no artigo 408, em outro dispositivo, diz que a execução da pena só pode se dar após o trânsito em julgado. Como é que o STF desconsidera a própria Carta Magna, no artigo 5º, estabelece a presunção de inocência, o próprio artigo 283, a própria mudança legislativa ocorrida em 2008, ocorrida em 2011 também, a própria lei de execução penal, os próprios pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário, e do nada altera o entendimento pacificado e correto da legislação federal e da Constituição Federal, e eu posso justificar isso somente como sendo um franco movimento de repressão penal que, no final das contas, vai recair sobre nós, cidadãos comuns. Não somos poderosos, e esses são apenas meia dúzia em comparação com o resto da população. E nós, e eu falo no plural, o cidadão, não só operador de direito, mas o cidadão como um todo, só vai se aperceber desse prejuízo que vai ser decorrente também dessa operação, mas não somente em razão dela, quando estivermos chorando em razão de um ente querido ou de nós mesmos, de repente, estarmos encarcerados injustamente. E aí, aqueles que aplaudiram hoje vão chorar amanhã, querendo trazer de volta as suas garantias fundamentais esculpidas no artigo 5º do Código de Processo Penal. Então, lanço essa reflexão, meus caros, e peço que vocês também, sobretudo os estudantes, reflitam acerca dessas questões, não simplesmente empolgando alvíceras a operações como essa Lava Jato, mas também lançando uma visão crítica acerca de todo esse movimento que está por trás desse tipo de atuação jurisdicional. Muito obrigado pela atenção. Gente,
É muito bom ter ouvido o doutor Carlos Barros. E eu sei que está todo mundo muito ansioso para ouvir aqui o debate de doutor Milton Santana, diante da torcida que a gente tem visto, né? Mais uma vez, a gente vai quebrar o protocolo um pouquinho aqui, porque o nosso presidente da seccional estadual, doutor Rony Preus Duarte, acabou chegando um pouquinho atrasado. Eu vou lhe perdoar, doutor, mas vem aqui dar uma palavrinha para a gente, por favor. Venha. Muito boa noite a todas e a todos. Muito rapidamente, eu queria começar cumprimentando a nossa querida Tassiana, o professor de todos nós, João Olímpio, doutor Milton Santana, nosso professor Carlos Barros, professor e diretor da Escola Superior Carlos Neves, Gustavo Ramiro, e o doutor Luiz Carlos Barros, que é o gestor aqui da instituição de ensino. Minha gente, eu queria primeiro, já tendo recebido... Calma. Eu já tendo recebido antecipadamente as escusas da nossa presidente, eu queria justificar, não é, o atraso. Eu gostaria de ter participado da mesa de abertura, mas o mês de novembro foi um mês particularmente triste para a advocacia pernambucana. Tivemos um advogado assassinado aqui em Lagoa da Itaenga, e ontem, pela manhã, faleceu o advogado Domingos Sávio, um advogado que foi brutalmente agredido por um cliente. O cliente, ele tinha prestado um serviço, tinha recebido R$300 de honorários iniciais, o cliente pediu de volta esses R$300, e não tendo sido atendido, até porque os honorários iniciais não são devolvidos, o advogado, todo mundo aqui sabe, recebe uma parcela inicial e tem uma participação do resultado positivo. E aí esse cliente esperou o advogado passar, Domingos Sávio, pegou uma madeira cheia de pregos e desferiu sucessivos golpes na cabeça do advogado, e ele próprio disse que só parou de bater porque pensou que ele tinha morrido. Então, hoje, eu estava lá prestando assistência à família, ajudando a liberação do corpo, junto ao IML, e dando entrevistas. Ainda bem que a imprensa prestou uma atenção especial, porque nós precisamos lutar pela independência da nossa advocacia, porque um advogado acovardado não consegue auxiliar na efetiva realização da justiça. E a OAB vem dando particular atenção para essas situações. Nós acompanhamos a audiência de custódia, nós judicializamos, inclusive, para garantir uma internação em UTI, né, do advogado, e iremos acompanhar até os últimos trâmites essa ação penal, para que haja uma punição exemplar e que as pessoas saibam que nós, da advocacia, temos um sentimento de fraternidade e que o nosso lema é: mexeu com um, mexeu com todos. E aí, cumprimentando nossa querida Angélica, nossa ex-presidente, eu queria só deixar aqui uma mensagem, né, a todos os que participam desse grande evento, da satisfação que é para todos nós da OAB de Pernambuco poder trazer a Limoeiro como co-realizadores, né, de um evento dessa magnitude. Queria parabenizar a nossa presidente, os palestrantes da noite e aqueles que aqui se encontram, e reafirmar, né, que a OAB é a casa de todos vocês, sejam advogados de hoje, sejam os advogados de amanhã. Então, fica um convite para que se aproximem, para que participem de nossas atividades, que conheçam os nossos eventos, a nossa agenda. São todos sempre muitíssimo bem-vindos. E, no mais, desejar a todos que possam desfrutar de um evento extremamente proveitoso. Muito obrigado, boa noite a todos.
Seguindo aqui a programação, vamos escutar doutor Milton Santana, um sucesso, né? Pelo menos de Palmas já foi sucesso, né? E todo mundo aqui conhece, que é o juiz da comarca da nossa cidade vizinha de Feira Nova, professor de Direito Penal aqui da FACJU. Boa noite a todos. Peço a permissão para fazer todas as saudações necessárias na pessoa do doutor João Olímpio, do qual tive a honra de ser aluno e também tive a honra de ser eleitor quando ele candidatou-se à Prefeitura de Recife. Quando, o início do século XX, os Estados Unidos entraram em guerra com a Espanha e Cuba era território espanhol. O comando militar americano queria manter contato com um insurgente cubano chamado Garcia. E o comandante chamava um soldado, aí ele dizia, eu não sei, é muito longe, dá trabalho, e ficava aquela história. Um dia ele chamou um soldado e disse, eu quero mandar uma mensagem a Garcia. O soldado pegou a mensagem, deu a continência e foi embora. Eu estou, nesse momento, como esse soldado que veio trazer a mensagem a Garcia. E eu acho que essa mensagem foi brilhantemente entregue através das palavras do doutor João Olímpio, através da palavra do doutor Carlos Barros, em que pese não concordar em tudo, mas isso é um debate, não é? E vejo que nós estamos atravessando situações extremas dentro do Brasil. Existem os adoradores da Lava Jato. No outro extremo, nós temos aqueles que detestam a Lava Jato. E como já se diz que a virtude está no meio, eu prefiro acreditar que esses dois extremos terão que ser amplamente dissecados para que não caiamos no mal que ocorre quando entramos para posições extremadas. O Brasil está atravessando uma situação difícil, todos nós sabemos, já foi devidamente falado, mas algumas coisas precisam ser colocadas nesse debate. O papel da mídia, que tem inflamado esse debate, e muitas vezes de forma até tendenciosa. Ninguém nunca se preocupou quando pobre, quando preto, quando analfabeto era preso, as suas condições, as suas garantias constitucionais não eram obedecidas. Mas, de repente, após a Lava Jato, está um coro de desesperados em termos dessas pessoas que estão sofrendo a ação da Lava Jato. Nós temos o extremo das pessoas que estão santificando aqueles que são processados, indiciados e condenados pela Lava Jato. Por outro lado, temos uma população também que está com ares de inquisição na medida que colocam pedras pesadas, muitas vezes não tão merecidas, naqueles que estão sendo indiciados, processados pela Lava Jato. Temos também alguns espetáculos que são feitos nas prisões que deprime qualquer pessoa que ama o direito. E muitas vezes nós vemos a própria mídia dizer informações reservadas, informações exclusivas. Como se é uma investigação sigilosa e determinado canal de televisão está com informação exclusiva sobre aquele fato. Determinados comportamentos até na entrada das penitenciárias, quando determinados senhores bem-nascidos
e, logicamente, com noções claras de higiene, são obrigadas a raspar o cabelo sob a alegação de que poderia trazer piolho para os outros presos. Quer dizer, nós sabemos que existem excessos. Existem excessos. Não poderemos generalizar de maneira alguma esses excessos diante do bem que está fazendo essa operação para o Brasil. O processo penal é o caminho. O processo penal é o caminho do meio. É essa o que nós pensamos, é isso o que nós pensamos sobre o tema. O respeito às garantias constitucionais, isso aí, todos os dois debatedores fizeram muito bem e nós concordamos em gênero, número e grau. O que nós precisamos é que esse debate, esse problema, a questão do direito penal e a lava-jato, do ensino do processo penal nas universidades, ele seja também depurado e que ele seja também respeitado. Nós não poderemos colocar nem santificar o juiz Sérgio Moro de Curitiba, nem tampouco demonizar o juiz Sérgio Moro de Curitiba. É um homem comum, como qualquer um de nós, que teve, talvez, a má sorte de recair sobre a vara dele uma avalanche de ações que mobilizam e que abalaram o Brasil. Nós tivemos na Itália a operação Mãos Limpas, em que os tradicionais partidos italianos foram praticamente extintos. Houve um vácuo na política italiana e deu surgimento a uma figura para os italianos bastante nefasta do Berlusconi, que passou quase 20 anos como primeiro-ministro. E dizia um jurista italiano que a operação tinha um conceito popular muito grande, mas quando ela começou a baixar, quando eu digo baixar, não é diminuir, ela começou a ir nas outras esferas mais embaixo. Do diretor, do presidente da empresa, ela começou a chegar no diretor de secção, no diretor de repartição. E aí, o vício da própria corrupção italiana começou a tirar o apoio popular. O povo, nós sabemos disso, é aquele exemplo de Barrabás e Jesus. O povo preferia Barrabás, porque Barrabás assaltava os romanos, era considerado herói. Jesus não tinha nenhuma ação belicosa contra os invasores romanos. Também pode-se dizer que a primeira delação premiada foi a de Judas. Judas delatou Jesus para ganhar 30 moedas. O que nós devemos ver, claro, todos os estudiosos do direito, certas coisas não estão ocorrendo da forma que deveriam ocorrer. Mas não é o fim do mundo. Não vai significar o final das garantias constitucionais. São rumos que podem ser corrigidos. Nós estamos num processo de transição. Eu faria uma imagem que quando a pessoa quer reformar a sua casa, tudo sai do lugar. Não se encontra nada, mas depois, quando termina a reforma, a casa vai realmente tomar o seu ritmo. Então, a operação Lava Jato é importante, ela deve ser defendida não como mídia, porque a mídia é oportunista. No momento em que for oportuno para a grande mídia vender a Lava Jato, ela vai vender. Mas no momento que não for, ela vai começar a atacar. A grande mídia é venal. Sabemos que nas redes sociais impera a irresponsabilidade. Falava uma vez aos meus alunos que eles contestavam dizendo que 10 deputados pernambucanos haviam votado contra os trabalhadores. E eu mostrei a ele que daqueles 10 deputados, 5 eram falecidos. Mas estavam colocando aquela mensagem como se fosse verdade. As garantias constitucionais têm que ser respeitadas. O processo penal tem que ser seguido.
processo penal tem que ser denúncia, instrução e sentença. Né? Mas não deve vigorar absurdos nem desacertos. Temos uma experiência rica a aproveitar nessa Operação Lava Jato. Temos uma operação rica a aproveitar nessa insatisfação de determinados setores contra a Operação Lava Jato, porque nós temos condenados andando pelo país e determinada parte da mídia santificando essas pessoas. Assim, não poderemos colocar os pequenos desacertos em razão da magnitude do ocorrido no Brasil, como o professor João Olímpio bem disse. O mal que um corrupto faz é maior até do que um homicida. O problema é que o homicida, o corpo dele, como dizia o grande poeta João Bosco, está lá estendido no chão. Nós estamos topando com ele diariamente e isso fere muito mais do que saber que no hospital falta medicamentos devido ao ato de corrupção. O ato de corrupção não é tão presente e isso está entranhado ainda dentro da sociedade brasileira. E não vai ser apenas com mera correção de determinadas formalidades que nós vamos vencer essa batalha. Acredito que esse é assunto para ser debatido. Professor, vou pedir ao senhor, numa apropriação indébita, já que eu estou pedindo não é indébita, né? Mas numa apropriação débita, aquilo que o senhor falou para discutir com meus alunos. Tá certo? Foi muito importante. Muito importante. O que o professor João Olímpio trouxe para a gente também foi colocação do problema, as duas pontas do problema. Não existe um caminho só. Então, vamos trilhar o caminho do meio. Certo? Eu quero agradecer, eu acho que eu já esgotei meu tempo. Eu quero, ainda tem tempo? Quantos minutos? Não. 5 minutos é para os agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer a quem me deu a missão, professor Luiz Carlos, que deu a mensagem a Garcia. Eu tive a grande satisfação de rever meu dileto professor, amigos aqui da OAB, a qual tenho o maior apreço, e digo sempre, antes de ser juiz, eu fiz o curso para advogado. Deixarei o cargo de juiz e voltarei a ser bacharel em Direito. Não é isso? Agradecer a meus queridos alunos, que me colocaram numa fria muito grande com essas palmas. As pessoas estavam esperando uma conferência extraordinária e não houve nada disso. A bondade de vocês é demais. Certo? Agradecer ao meu coordenador, professor Eliabe, coordenador do curso de Direito, que sempre tem dado o apoio necessário. E sempre, como disse o professor João Olímpio, a questão de prática, nós nos preocupamos muito com a prática. Nós já fizemos 2 júris simulados, júris dentro da própria comarca, usando o próprio processo, com toga, com todo o cerimonial, para que os alunos sintam realmente aquilo que é a prática. Procurem sentir. E isso é seguido também pelos meus colegas professores. Então, agradeço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.